com o bucho cheio, tá certo? E eu gostaria também de convidá-los aqui à frente para que eles possam se apresentar, principalmente para os R1s, né? Creio que os R2 e os R3 já os conheçam, mas eu gostaria de trazê-los aqui para que eles possam se apresentar, tá bem? Bom, boa noite, pessoal. Doutor, obrigado pela receptividade. Eu sou o Hugo, sou o representante do Laboratório Cristália, Alex também. A gente está sempre na oportunidade, estando próximo a vocês aqui, seja nos hospitais, aqui na SAEC, né? Então a gente está reforçando nossa parceria mais um ano, né, doutor? Então a gente vai estar até o final do ano junto com vocês aqui na SAEC e também quando oportuno ali dentro dos hospitais levando o nosso material. Já conversei até com alguns colegas aqui sobre o nosso hack, a nossa SimHack, nosso simulador de hack anestesia. Então, a gente quer se deixar à disposição para vocês, para nós estarmos próximos e também deixar à disposição, caso seja necessário alguns colegas fazerem alguns estudos com material nosso, com produto nosso, caso não tenha no hospital, a gente está próximo aqui, está junto, para poder compartilhar com vocês nosso material e aí vocês desenvolverem os estudos que forem necessários com nossos produtos. Ok? Beleza? Se tiverem qualquer dúvida sobre o Cristália, a gente está aqui à disposição também. Muito obrigado. Eu também queria aproveitar essa oportunidade, dar mais uma vez as boas-vindas aos R1s, né? Vão ser 3 anos de muito aprendizado. Eu espero que, antes de tudo, vocês possam ser felizes com a escolha que vocês fizeram, né? Que é ali uma profissão maravilhosa que é a anestesia e que vocês possam trazer sempre o bem para os pacientes. Gostaria também de agradecer ao Germano e à doutora Lorena, que sempre estão aqui nas sessões com a gente, né, nos ajudando e sempre agregando, e também o meu vice-diretor científico, Guilherme, né, que também está sempre por aqui nos ajudando. E vamos iniciar, né, o caso hoje é do HU, o próximo caso é do HGF, e em seguida JF, e assim nós vamos até o final do ano, tá bem? O Iderlan, que é R3, do HU, e a Marília vão discutir um caso excelente hoje sobre anestesia para oftalmologia, tá certo? Convido os dois a iniciarem aqui as apresentações. Boa noite, meu nome é Iderlan, sou IME3 do HU. Junto com a doutora Lorena, nossa orientadora, a gente vai apresentar o caso de uma vitrectomia em um paciente de alto risco cardiovascular e trombótico na vigência de dupla antiagregação plaquetária. Para iniciar o nosso caso, é um paciente WD masculino de 59 anos, procedente aqui mesmo de Fortaleza. Ele vem com quadro de uma baixa acuidade visual nos últimos 3 meses e teve uma piora clínica súbita nos últimos 7 dias. Isso ocorreu no ano de 2025, então todo esse histórico vai ser decorrente do ano de 2025, que a cirurgia que ele realizou foi em dezembro do ano passado. Com esse quadro clínico que ele teve, procurou a oftalmologia, que evidenciou um descolamento de retina. E aí, por conta disso, foi indicado uma vitrectomia posterior. Então, nesse caso, a gente vai perceber que é uma evolução subaguda com a descompensação aguda. Então, por isso foi indicada essa cirurgia, e é uma cirurgia tempo sensível, porque tem um risco de amaurose irreversível para esse paciente. Assim, nosso paciente, ele é um paciente com uma extensa lista de comorbidades. É um paciente com doença arterial coronariana muito extensa e grave. É um paciente que já teve IAMs prévios, com colocação de vários stents. No total, foram 8 stents. E, além disso, ele passou por uma revascularização miocárdica em abril de 2025. Além disso, também tem históricos de AVCs prévios. Teve 3 AVCs, um em 2021, outro em 2022 e um mais recente, em 2025, que necessitou de uma trombólise. Além disso, ainda é diabético, hipertenso, uma dislipidemia e uma obesidade grau 1. Então, aí mostra esse paciente um alto risco cardiovascular
E, além disso, ele tem outros riscos associados, como ele é ex-tabagista, ex-etilista, e, assim, juntando essas comorbidades, se torna maior o risco dele pré-operatório, né? Aqui é só mostrando os principais medicamentos que ele utiliza. Tem uma capacidade funcional boa, mesmo tendo essas comorbidades. Ele ainda é um paciente funcional, um paciente jovem, 59 anos, mas que está com essa alteração visual. Além disso, ele faz uso dessa dupla antiagregação, o AS e o clopidogrel. Isso, o que a gente vai chamar a atenção aí, nessas diversas medicações que ele faz uso, é da insulina e do AS e do clopidogrel, que vai vir mais na frente essa dupla antiagregação para a nossa cirurgia. Aí, no exame físico, o paciente está, assim, praticamente normal, não tem nenhuma alteração no exame físico, só na oftalmológico, que no olho direito dele já tinha baixa acuidade visual por descolamento da retina, e no olho esquerdo já teve uma perda visual por descolamento da retina também, mas sem outras alterações. Esse do olho esquerdo a gente vai ver mais lá na frente, mas ele já teve uma cirurgia de facoemulsificação e, por complicações, teve um descolamento e teve uma perda irreversível da visão desse olho. Então, assim, ele só tem um olho funcional e ainda está com esse risco de perda de visão desse outro olho funcional que ele tem. Por isso a questão do tempo sensível, né, que a gente trouxe desse paciente, por ter só um olho. Então, a cirurgia para ele seria essencial. No exame físico das vias aéreas, era uma via aérea tranquila, uma Lampate 2, uma abertura bucal boa. Não tinha nada que, assim, de ventilação ou que contraindicasse uma anestesia geral. Aí, com relação à história pregressa dele, a gente vai ver um paciente que já teve algumas cirurgias prévias, como já tinha dito, ele fez uma facoemulsificação no olho esquerdo e, por complicações, teve um outro descolamento de retina, mas que evoluiu com uma perda visual. Ele realizou uma revascularização miocárdica em abril de 2025. A gente vai ver, tem uma linha do tempo, mas em abril ele já tinha colocado um outro stent por conta de sintomas anginosos, e aí fez uma revascularização no final do mês de abril, com a colocação de 3 pontes. Isso. E aí chama atenção também os antecedentes familiares dele, que vai ver que o pai é portador de diabetes e hipertenso também, um histórico de infarto prévio aos 52 anos, o irmão é portador de hipertensão e também tem histórico de infarto, e a irmã também com histórico de AVC. Então já vai ver um alto risco cardiovascular também na família deles. E aí, infartou. Infartou. Infartou em abril, colocou um stent, porque a gente vai ver mais lá na frente, e aí fez essa revascularização. E em outubro, ele fez uma trombólise por conta de um AVC isquêmico. Aí são os exames complementares dele. O eco já mostra uma fração de ejeção de 52%, é a disfunção diastólica do VE tipo 1. Aí o eco estresse foi em 2023, esses exames, a gente vai fazendo uma linha do tempo e vai passando os mais recentes. Mas foi positivo para a isquemia do miocárdio, um cateterismo com várias lesões. Pode passar o outro. Okay. Isso. Aí foi colocado também um implante de stent farmacológico, aí já em 2025, em fevereiro. E depois de 2 meses, vocês veem que foi dia 28/2, o stent farmacológico, e dia 12/4, ele teve doença arterial coronária obstrutiva severa novamente, tá? Precisando de uma reabordagem. E aí, após esses implantes desses stents e após essa revascularização, a gente observa que ele ainda ficou com fração de ejeção um pouco reduzida. Esse aqui já foi um eco pós essa revascularização. E esse laboratório que a gente tem é um laboratório pré dele, que a cirurgia foi em dezembro, mas a gente vai ver que em outubro também teve alguns eventos. Aí no laboratório não teve nenhuma alteração assim que chamasse atenção, de fator de coagulação, estava tudo normal. Aqui, a linha do tempo da isquemia do paciente. A gente vê que o paciente já teve quadros de AVC em 2021, 2022. Em 2023, por conta de angina instável, com ecoestresse positivo, ele fez um cateterismo com aquelas lesões que vocês viram e foram colocados stents. Em fevereiro de 2025, por conta de sintomas anginosos, ele apresentou quadro com necessidade de realização de CAT com colocação desse stent farmacológico.
E em abril de 2025, ele teve 2 eventos, que o primeiro foi sintomas anginosos, que foi a colocação de um novo stent, porque houve reestenoses pós-stents que ele já possuía, e no final do mês de abril, ele necessitou de uma revascularização miocárdica com 3 pontes no total. E aí a gente vai ver, em outubro, teve um AVC isquêmico com a necessidade de trombólise, mas a gente vai falar mais na frente como foi que aconteceu isso, tá? Vamos deixar mais para frente. Aí o problema perioperatório. É um paciente com DAC extensa, múltiplos stents, foram 8 ao total. Revascularização miocárdica recente e em dupla antiagregação. Ele usava esse clopidogrel e necessitava dessa vitrectomia urgente em um olho único funcional. Aí, só para contextualizar para vocês, esse paciente, a cirurgia que ele realizou foi em dezembro, mas em outubro ele estava no preparo para realizar essa mesma cirurgia que a gente só realizou em dezembro, mas por conta desse AVC que ele teve, aí não foi possível realizar em outubro essa cirurgia. Aí, só essa perguntinha para vocês. Suspender antiagregação ou operar em dupla antiagregação? Tinha. Sim. Tinha lá mais na frente, tem um parecer da cardio com a orientação da suspensão. Vai explicar. Não, Tem. tem. A gente vai explicar direitinho porque tem o tempo, e aí quando ele suspendeu, ocorreu o evento. Não suspender, operar rápido. Operar em dupla antiagregação, suspender. Tá bem dividido aí, né? Anestesia não sangra, faz geral. E pode botar. Então, aí é nosso paradoxo clínico, né? Suspender a antiagregação ou manter? Qual é o risco de suspender e qual é o risco de manter? Então, é uma coisa que vai ser bem individualizada, porque o nosso paciente tinha várias comorbidades associadas, e aí suspender vai ter o risco de quê? Infarto agudo do miocárdio, novo AVC isquêmico, e manter o risco hemorrágico na cirurgia. Então, aqui só para a gente discutir. De acordo com a diretriz de avaliação cardiovascular perioperatória da Sociedade Brasileira, a gente vai estratificar esse nosso paciente. Então, esse nosso paciente, de acordo com os índices, vai ter tanto o índice cardíaco de Lee quanto esse novo índice. A gente vai ver que o nosso paciente tem uma história coronariana, é um paciente que tem uma doença cerebrovascular e é um paciente com uso de insulina. Então, assim, por esse índice, a gente vê que ele é um paciente de alto risco cardiovascular. O AUB é um novo o score de risco, e aí ele faz a diferença, né? Não vai pontuando de cada um item, e nele seria de baixo risco, ele só pontuaria para histórico de doença cardíaca. Então, a gente seguiria pelo Lee, né? Seria um alto risco cardíaco. Aí, nessa outra tabela, a gente vai só avaliar a questão do risco cirúrgico, o risco cardiovascular de acordo com o tipo de cirurgia. E a gente observa que cirurgias oculares são consideradas cirurgias de baixo risco. Então, a gente vai ter um paciente de alto risco cardiovascular, mas que vai realizar uma cirurgia de baixo risco. Já aí é o risco de sangramento, conforme o procedimento cirúrgico, que vai ser considerado ou baixo risco ou alto risco. Na cirurgia oftalmológica, ele se enquadra em baixo risco, mas aí tem a exceção, que seria a trabeculectomia e a vitrectomia, que é o nosso caso. Assim que essa própria diretriz coloca que cirurgias de câmara posterior, trabeculectomia ou vitrectomia são consideradas cirurgias de baixo a moderado risco de sangramento. Como é que você classifica o risco de sangramento? Porque, assim, qual é o desfecho final que o oftalmo não quer? A morte para ele é perder a visão. Assim, pode morrer de mas o objetivo prognóstico do hospital não é perder a visão, porque ele pensa. E aí, quando você pensa em risco hemorrágico, como é que vai ser na 500 ml? É um pouco sangramento já é para eles. É como o sangramento no neuro. No neuro, que são pequenos sangramentos já mudam de desfecho. Porque quando essa tabela
sangramento mesmo, mais Sim. limite de sangramento. Só que é um porque isso aí é importante. Uhum. Aí falando um pouquinho de como é a cirurgia, né? A vitrectomia posterior. Quais são os nossos objetivos anestésicos? É manter a pressão intraocular estável, garantir a imobilidade ocular, evitar a tosse e agitação do paciente para que não aumente essa pressão e preservar a estabilidade hemodinâmica. Aí, alguns pontos críticos é evitar o óxido nitroso, que aí iria causar a expansão do gás intraocular e iria aumentar a pressão, o risco de reflexo óculo-cardíaco e evitar os picos hipertensivos intraoculares. E o controle rigoroso da dor, né? Aqui só para exemplificar a questão da vitrectomia posterior. No caso do oftalmologista do HU, ele faz a técnica VPP, que é via pars plana, que ele faz a introdução de 3 catéteres no olho. Então, assim, após a abertura ocular de colocação do blefarostato, ele vai fazer a inserção de 3 cânulas, que aqui nessa figura a gente pode perceber. Tem uma cânula que ele faz a retirada do vítreo e depois faz a injeção ou de um meio oleoso ou então do gás, e essas outras 2 cânulas para fazer a própria cirurgia, com o reparo da patologia, com a utilização do laser e outros mecanismos. Então, assim, após essa retirada do vítreo, ele faz o tratamento da patologia e ele vai fazer esse preenchimento ocular através daquela outra cânula. E esse preenchimento ocular vai ser tanto por um meio oleoso ou então gás. Então, por isso o risco do óxido nitroso, porque se for utilizado o preenchimento com gás, vai ter o risco dessa expansão e o aumento da pressão intraocular. Aí, como a gente já falou, né, sobre a classificação do risco, que é um procedimento de baixo a moderado risco hemorrágico, só que o sangramento no oftalmo, como já foi dito também, um pequeno sangramento já vai ter grandes repercussões. Então, é uma coisa que a gente não quer que sangre. Aí, os fatores que aumentam o risco desse sangramento é a retinopatia diabética, a hipertensão não controlada, coagulopatias e cirurgias prolongadas. E nosso paciente, já vimos que faz grande parte disso aí. Pronto, aqui são os artigos que a gente colocou, falando sobre o uso de antitrombóticos no retrobulbar, no bloqueio retrobulbar, e aí ele faz a comparação dos que mantiveram, do que foram suspensos, os que não usaram os antitrombóticos. E o sangramento de grande quantidade foi extremamente raro, não teve diferença entre os grupos. Então, a conclusão seria que manter a terapia antitrombótica é mais seguro do que suspender, pelo risco trombótico ser maior do que o risco hemorrágico no paciente. Esse outro ali é o manejo da terapia antiplaquetária em pacientes que serão submetidos a cirurgias oftalmológicas. Foi uma série de mais de 16 mil bloqueios peribulbar, e aí o resultado teve baixíssimas complicações hemorrágicas em anestesia peribulbar em pacientes que utilizam os antiplaquetários. Então, assim, é uma evidência robusta que a gente tem uma segurança para fazer um bloqueio regional ocular, principalmente o bloqueio peribulbar. Esse outro artigo é o manejo dos antitrombóticos, é uma revisão de literatura, e aí ele vai avaliar que manter essa medicação, eu vou aumentar o risco de sangramento, mas também se suspender, eu vou aumentar os riscos dos eventos tromboembólicos, os MACEs. Então, assim, em grupos de pacientes que já utilizam o AS, principalmente para uma profilaxia secundária, geralmente a orientação é manter esse AS, principalmente em cirurgias de baixo risco, e foi visto que pacientes que suspendem o AS, eles podem ter um aumento desses eventos. E aí evitar suspender precocemente, né, após o estente. 1 mês em estente metálico e maior que 6 a 12 meses em farmacológico. Então, só lembrar que o nosso paciente ele colocou um estente farmacológico em fevereiro, então ele ainda estaria nesse período de 6 a 12 meses para fazer essa suspensão dessa dupla antiagregação. Isso, Isso. em fevereiro. Aí, em abril, foi por conta de sintomas anginosos. Porque se for até como assim? Tem que dar a suspensão do seguramente você pode suspender isso no último guideline da atrás, tem farmacológico. Se não fizer na área da grupo, seria 12 meses. Se for o dois lateral coronariano, a partir de 6 meses já se aplica como limite acaba de aceitar.
Basicamente, se o cabo infartou, tem que ficar, ele casa por 1 ano com a dupla antiagregação, né? Olha lá. E é aqui só falar a questão da vitrectomia, que esse estudo coloca que a tendência é manter o AS clopidogrel e individualizar o caso conforme o risco, principalmente cardiovascular, tromboembólico do paciente. Aqui as recomendações para os pacientes em programação de operações oftalmológicas. Aí ele fala que pacientes que serão submetidos a operações oftalmológicas para glaucoma ou vitrectomia, que é o nosso caso, e que estão em uso de clopidogrel em monoterapia, devem suspender seu uso no perioperatório. E pacientes em uso de dupla antiagregação plaquetária por estente recente ou síndrome coronariana aguda, há menos de 1 ano e que necessitam realizar intervenções de maior risco hemorrágico, como a vitrectomia e a trabeculectomia, que a gente foi falado, devem manter o uso do AS e suspender os inibidores de receptores do P2 e Y12 no perioperatório. Isso aqui é aquela tabela daquela diretriz que faz aquela distinção entre cirurgias de maior risco e de menor risco de sangramento. Então, a gente vai ter um paciente que está sobre um descolamento de retina, uma cirurgia tempo sensível, num olho único funcional, porque o outro ele já teve essa perda da visão. Então, assim, tem um risco da amarose irreversível. E a gente tem um problema. Suspende ou não suspende essa antiagregação, um paciente de alto risco cardiovascular. Então, foi realizada essa discussão multidisciplinar entre a cardiologia, a oftalmologia e a anestesiologia para poder decidir de acordo com o paciente, né, individualizar. Aí o parecer cardiológico, a proposta foi suspender o clopidogrel por 5 dias e manter o AS. Só que Então, isso foi em outubro, que o paciente estava com essa avaliação, e Isso. aí teve essa orientação de suspender. Então, assim, ele estava com a cirurgia prevista, foi orientada essa suspensão, e 3 dias depois ele evoluiu com um AVC isquêmico com necessidade de trombólise. E aí a nova conduta, né, foi discutido novamente, e aí manter a dupla antiagregação por 3 meses e depois reavaliar. Tem paciente, viu, nesses casos, tem que ver se eles não são resistentes a essas medicações. Alguns pacientes não respondem ao AS ou ao clopidogrel. É uma porcentagem bem alta que não responde ao clopidogrel, se eu não me engano, e a gente não sabe. Então, esse paciente deve ter. Estou esperando você falar, porque tem um bocado de coisa legal para discutir. Vai que eu vou roubar. Vou roubar. Há muito poucos artigos em relação à vitrectomia e sangramento e anestesia, né? E, inclusive, alguns foi o Davi que me mandou. Ele disse, ele achou horrível o caso. Ele achou... E aí, a partir disso, teve uma nova avaliação para ele realizar essa cirurgia em dezembro. Então, assim, foi uma avaliação conjunta novamente com a cardiologia, a oftalmologia, a anestesiologia, com essa decisão individualizada para esse paciente. E aí que foi decidido, né, tipo, a cardiologia. Como já teve esse evento prévio antes, e aí manteve-se a indicação para manter essa dupla antiagregação, a oftalmologia, ela se comprometeu a controlar o sangramento perioperatório ao máximo possível e, com relação à anestesiologia técnica, minimamente, assim, que garantisse o menor impacto hemodinâmico para esse paciente que já tem essa repercussão cardiovascular bem alterada. E aí a gente... Deixa eu falar, eu acho, assim, foi decidido, vai passar para o manejo, eu posso falar... alguém tem alguma ideia diferente? Eu não sei se é possível, eu não sei se... Não sei se é possível, não sei se é viável, não sei se é indicado, mas fazer uma terapia com, tipo, um cangreloma, né? O cangreloma tem no Brasil. O que é isso aí, pessoal? Pessoal, ó, volta para o slide anterior. Por favor, se eu estiver falando algo que vocês vão falar, vocês... Não. Espere que a gente vai falar isso depois. Não, tá bom? Não é meu objetivo. É porque o caso é legal e, assim, esse slide aí, ele fala muito. Falaram ali um negócio bem legal, que foi do anestesia não sangue. Vocês dizem pelos trabalhos, eu não faço oftalmo. Meu viés é que eu não faço oftalmo. Então, assim, não é meu motivo de estudo, tá bom?
Então, se alguém tiver mais, até o R3 aí que tem estudado mais oftalmo do que eu, mas assim, é fato hoje que os bloqueios não são totalmente contraindicados com dupla antifoco, que vocês falaram aí, tá bom? Tem que ser uma pessoa experiente, não vai ser o cara que está começando a rodar na oftalmo que vai rodar e tal, vai fazer. Então, sim, pô, a anestesia está fora do jogo. Eu acho até que a anestesia ela não precisa nem participar muito dessa reunião, não. Ela precisa por um motivo, porque a gente é o gerente do paciente, a gente tem que saber o que pode fazer e o que não pode. Então, ela precisa. Mas em torno de decisão, nenhuma, assim, não vai mudar nada. Agora, o oftalmo é que ele vai dizer o risco de sangramento. Eu não sei se a senhora faz bastante oftalmo, doutor? Assim, eu não sei dizer. A senhora pode até falar os riscos de sangramento da vitrectomia. Eu não sei. E eu não sabendo, eu vou confiar no que o oftalmo vai me dizer. E é fato que esse paciente, usando toda a medicação, ele está fazendo tudo isso. Então, assim, se ele suspender, ele vai fazer um evento. Não tenho nem dúvida. E aí entra o que você falou. Esse paciente, até se ele estivesse perto ali dos 12 meses, eu ainda considero ele, do ponto de vista do paciente individualizado, de alto risco trombótico. E está lá no guideline, acho que no brasileiro ele fala também, alto risco trombótico é terapia ponte. Se ele tem risco de sangramento alto, né? Obviamente. Então você vai categorizar primeiro. Primeiro assim, oftalmo, lá no começo, vocês falaram muito bem, cirurgia de baixo risco, segue o jogo, vai para a sala. Ah, mas vai para a sala em que condição, né? Putz, o paciente fez um infarto agora, eu posso fazer minha anestesia nessa condição? Eu posso. Check. Eu posso fazer minha cirurgia nessa condição? Cara, tem risco de sangramento. Né? Tem risco de sangramento e, assim, ele só tem um olho. É o pior do pior do pior desfecho da oftalmologia. É um paciente só tem um olho e perder essa visão. Assim. E da anestesia também. Mas, assim, a gente não vai ser o causador direto disso, né? Assim, a não ser que... O quê? Por exemplo, paciente ter um déficit neurológico e culpar em... Ah, entendi. Não, espera aí. Você está falando de outra coisa. Não, você está falando de outra questão jurídica. Eu estou querendo... assim... É importante também. Mas, assim, eu só estou falando que a gente não vai ser o causador direto. A não ser que faça um hematoma e tenha uma compressão e aí... mas estou considerando que vai uma pessoa experiente fazer. Eu não faria esse bloqueio nunca. Não faria, porque eu não sou experiente. Não tenho experiência para isso, cara. Tem que saber, né? Então, eu acho, só para fechar aqui, então, assim, a terapia ponte para esse paciente. Cangreló não tem no Brasil, eu acho, até a última vez que eu fiquei sabendo. Cangreló é um... eu não sei falar esse nome não, doutora. Eu falo o tirofiban, que eu sei falar, tá bom? Isso. Eu falo o tirofiban, eu tenho esse aí também. Então, eu faria a terapia ponte. Problema. Não tem no hospital, aí consegue, manda para outro hospital, porque você vai assumir uma bronca que não é sua. Tá entendendo? Eu acho assim, me perdoe assim, eu sei que a gente faz o que tem, eu já botei paciente com mais de 220 sistólica, falando aqui pro pessoal, porque a gente sabe que o SUS é complicado, mas a gente tem que discutir o ideal, tá bom? E discutindo o ideal, eu acho que, problema, oftalmo não tem leito. Tem? Não, aí. Então, assim, mas não tem leito, então ele tem que internar na UTI no pré. Né? Porque assim, ele vai ter que passar 3 a 5 dias com essa terapia ponte. E é internado. Pois é, então, são várias coisas difíceis. Mas assim, o que eu tinha para falar é isso. Eu acho que gostei da terapia ponte. Esse caso foi muito difícil, né? A direção me contactou porque eu faço muito oftalmo lá no Hospital das Clínicas há muitos anos. E se eu fazer... se eu faria, né? E não tinha outra opção. Nós ainda pensamos em passar uma máscara laríngea, mas fica muito difícil máscara laríngea com cirurgia no olho, né? Então fica muito difícil, muito complicado. E optamos pelo bloqueio mesmo. Por quê? Porque o paciente era calmo, certo? Segunda coisa, não mais importante, mais importante. Apesar de ser ambulatorial, eu disse que só faria se tivesse a vaga de UTI, certo? Que eu não ia mandar esse paciente para casa, né? Com certeza. E o que mais que eu ia dizer, meu Deus do céu? Eu esqueci. O oftalmo topou fazer, mantendo esse... Sim, eu falei com o oftalmo, ele que é um oftalmo muito experiente, eu trabalho com ele lá também há muito tempo. Ele faz muita vitrectomia. E ele disse que não ia sangrar nada. Por quê? A cirurgia não era cirurgia de vitrectomia completa. Ele ia só colocar o gás, né? Não ia usar laser. E ele disse, pode ir tranquila, né?
Então, a gente foi, o Iderlan quem fez a anestesia, né? Eu lá do lado dele, e agora eles vão falar o resto. Só chegou no dia para fazer o bloqueio. Então, E vocês assim, conversam com o paciente antes do bloqueio? sim. Não, é porque assim, é interessante você perguntar o que que ele acha. Tipo assim, rapaz, você tá ciente que pode perder a visão? O senhor prefere arriscar um sangramento? Para ele, como ele era um paciente ainda funcional e só tinha esse olho que estava com essa perda da visão, então para ele estava incomodando muito já ter perdido do outro e ter o risco de perder novamente desse outro. Eu acho que o principal aí, o que me definiria seria o que que ele acha. Porque se ele tá topando, a gente tem que ouvir o que que ele vai arriscar, né? Então, assim, o que me ajudaria a definir se eu vou fazer uma geral, se eu vou pedir vaga de UTI, o que que eu vou tomar a decisão, o que que ele acha, tá bom? E é sempre bom a gente conversar, porque muitas vezes ele vai ver no pré-operatório, mas o contato vai ser com a gente ali. Então, uns 15 minutinhos Aquela ajudam. salinha de acolhimento da Ajuda. Além disso aí, nesse contexto aí, eu sou hipócrita se eu disser que eu passo o termo de consentimento, leio para o paciente, bem mentido, boto para ele ler, porque ele entender, ele pergunta, né? No privado. Mas é um caso desse, ele merece um termozinho de consentimento bem caprichado. Mas isso aí é assim, porque assim, viu, não é uma escolha entre sangrar ou perder a visão, é assim, ele tem um caminho de perder a visão. Tá carimbado esse caminho. Ele tem o caminho de correr o risco de sangrar e também perder a visão. Só que perde mais rápido. Não é o genérico, é um específico. Esse aí é um específico, tá bom? E aí, qual seria a melhor proposta anestésica? O Luceno está querendo falar. É possível ele falar? Ele está na sala lá. Ele faz muito calma. Ele está na internet. Na grande Tamarana do Céu. São os vagabundos. Fala aí, Luceno. Lucena, que foi presidente da nossa SAEC e é o nosso coordenador lá da anestesia, do serviço, ele quer falar. Eu não sei, mas ele fala, sai aonde aí? Sai aqui, Luceno. Boa noite. Só não vou conseguir abrir o vídeo porque só vou conseguir entrar rápido. Eu peguei já aí a discussão no final. Posso falar rapidinho? Estão me escutando? Tá perfeito, cara, o som. Que bom. Parabéns aí os meninos pela apresentação. Caso bem interessante, mas que não é tão incomum no nosso dia a dia em anestesia e oftalmologia. Aliás, eu fiz um quinta-feira exatamente nesse mesmas condições aí. Um paciente de olho único, bem esclarecido, bem encaminhado, um cirurgião que eu trabalho que é referência em retina. E incomodado, perda súbita da visão, uma doença tempo sensível, né, para prognóstico em relação à visão. E aí de repente, você se depara com a situação de que você tem que operar, e aí a balança ali deles é perfeita. Você tem que dosar e pesar o custo-benefício. O bloqueio, desde que seja feito com técnica eficaz, experiência e tal, como preconiza, ele não está contraindicado. Inclusive, a literatura atual respalda
Paciente de alto risco cardíaco agregado duplamente, você pode fazer o bloqueio. Pode sim bloquear. É um paciente que você... Assim, a cirurgia de retina, Germano, não é uma cirurgia com um cirurgião habilidoso e tal, não é uma cirurgia que sangra. Não é para sangrar, pelo contrário. Teve sangramento aí, ele está exatamente tentando diminuir o sangramento e evitar um prognóstico ruim do ponto de vista oftalmológico para esse paciente. Então, no frigir dos ovos, é um paciente que, desde que você bem monitorizado, bem conversado e explicado, pesou a relação custo-benefício, independente da dupla agregação, você pode fazer um bloqueio periclonal inferior, com a técnica adequada, sem emoção, digamos assim, sem trauma, e você vai ter uma repercussão praticamente mínima nesse paciente do ponto de vista hemodinâmico. Eu não vejo sentido, a não ser que haja alguma outra consideração, paciente não cooperativo, aí sim, anestesia geral, sim, você pode, desde que você esteja num ambiente adequado, que você consiga controlar o pós-op imediato desse paciente, que teoricamente é uma cirurgia ambulatorial, mas em um paciente de alto risco, você tem que ter uma retaguarda. Lá na clínica, por exemplo, a gente consegue fazer isso porque a gente tem o suporte do São Mateus ali, caso haja alguma necessidade. Então, tem uma certa segurança do ponto de vista de suporte pós e de monitorização intraoperatória para fazer esses casos mais complexos, sem a necessidade, de fato, de ocupar uma sala de centro cirúrgico para um paciente de alto risco. Perfeito, perfeito. Inclusive, a última discussão no Congresso Mundial de Anestesia e Oftalmologia foi exatamente essa. Paciente em antiagregação, descolamento de retina, cirurgia indicada. Bloqueio ou não bloqueio? A britânica, lá, chefe de um serviço, dos maiores serviços lá de Londres, ela fazia a submetoniana. Ela já não indicava bloqueio pério, reto jamais. Reto, esqueçam, já é coisa do passado. Mas a intracameral, ela é sedando feita pelo cirurgião, né? Porque a gente precisa do instrumental, do microscópio. É uma opção também. Mas eu, pessoalmente, eu não tenho nenhum receio em fazer bloqueio, lógico, guardando todos os cuidados de um paciente de alto risco. Também para a gente fazer o máximo que a gente, como anestesiologista, faria. Sangramento, hematoma palpebral ou reto, mas uma agulha de fino calibre, de 20 por 4,5 ou 5,5, é uma possibilidade, mas você minimiza todos os riscos, desde que você faça ali no ambiente tranquilo, com segurança e com calma. Então, assim, dá para fazer o peribobar, ou intraconal tranquilamente e, se necessário, complementar com um caruncular ou cantal medial. Eu evitaria ao máximo o supermedial, lógico, pela anatomia, pelo que a gente pode pegar com ele aí em termos de vaso, mas eu acho que os meninos devem ter optado aí por peribubar, periconal, não vi um pouquinho antes, mas deve ser nesse sentido. Mas, ressaltando, não é tão incomum, viu? Principalmente a população que a gente vive. Esse paciente era um paciente que já tinha antiagregado, com risco cardíaco elevado, angioplastático, consistente recente e a sequela de AVC. Perfeito, Luciana. Perfeito. Valeu demais aí. Só para falar aqui, o negócio da terapia ponte, eu falei, no caso do oftalmo, não abrir mão de suspender, certo? É só nesse cenário. Como eu não sou oftalmologista, eu não saberia quantificar isso. Mas se fosse para suspender, eu não deixaria de fazer a ponte, não. Show. Não, você tinha falado em transferir para outro hospital, mas esses pacientes acabam caindo lá. Não tem outro canto. Clínica. Sim, mas qual? A HGF tem? Essa aí, deixa eu falar, nessa hora, a obrigação é chorar. Tá faltando antibiótico, a obrigação do médico é o quê? É prescrever. Então, assim, eu vou falar, tem que arranjar. Aí, o diretor do hospital ligou para a senhora, resolva a medicação, traga a medicação que eu faço. Entendeu? Assim, nessa hora, rapaz, assim, aí se eu sou, na hora que a condição é possível a César comprar, ou, né,
essa medicação. Eu vou falar para a senhora, assim, como o Lucena falou, eu não faço oftalmo, eu não sei se dá para fazer com duplo antiagregação, se não dá, estou sabendo agora, assim, estou reforçando o que eu já tinha escutado falar, que dá para fazer, então, mas assim, na hora que o oftalmo, cara, não vou fazer porque vai sangrar, esse paciente vai perder a visão, eu vou chegar e botar isso aqui na conta do diretor. Eu falo, cara, tu tem que comprar. Agora, ele abriu mão, então segue o jogo, pra gente não muda nada. Na hora que ele abriu mão de suspender, doutora, aí não tem nem o que discutir, né? Assim, tá indo, mas assim, mas se ele fala assim, tem que suspender, eu falo, cara, não vou suspender não, você vai ter que conseguir, porque tem uma saída, que é a ponte, tá entendendo? Então nessa hora você tem que chegar e botar, cara, que é mais sério. Mas teve o consenso e o próprio oftalmologista... E aí o nosso procedimento, né? A cirurgia proposta foi a vitrectomia do olho direito. Então, assim, esses 3 pilares, a gente teve a questão da técnica regional, que a gente fez, foi um bloqueio peribubar. Então, assim, evita a manipulação das vias aéreas, flutuações da pressão arterial comuns na anestesia geral. O segundo pilar, a questão da sedação leve. O paciente era um paciente cooperativo, era um paciente que sabia dos riscos, então assim, ele cooperou bem durante o procedimento. E a questão da vigilância estrita. Teve essa monitorização padrão, qualquer cirurgia, mas que a gente teve essa retaguarda. Então, o nosso paciente, o pós-operatório dele foi na UTI. Aí o intraoperatório, né, o procedimento, vitrectomia direita, dia 30/12/2025. E aí, 8h15, entrada na sala e monitorização inicial. 8h17, a punção do acesso venoso. 8h19, indução com sedação leve. Foi feito midazolam, 1 mg, fentanil, 15 microgramas, hidroperidol, 750 microgramas. 8h21, foi feita antisepsia periocular rigorosa, com iodopovidona e o colírio anestésico. Às 8h22, a execução do bloqueio peribubar. Foi utilizada uma agulha hipodérmica com 25/6 e foi sem intercorrências. E 8h30 foi testado a eficácia do bloqueio e liberação final para a equipe cirúrgica. Aí, com relação ao bloqueio, a gente utilizou a ropivacaína a 0,5% com a utilização da hialuronidase. Aí, com relação aos bloqueios que a gente vai ter em oftalmologia, a gente vai ter o, digamos assim, o principal, mas é o bloqueio peribubar, que a gente tem alguns pontos de inserção da agulha. No próximo slide a gente vai ver qual é essa vasculatura, onde esses músculos se inserem, tá? Então, assim, é uma estratégia segura. Principalmente com o uso estrito de agulhas curtas, a gente utiliza lá no hospital agulha 25/6, tá? A abordagem, preferencialmente, por o bloqueio peribubar em oposição ao retrobubar, porque o retrobubar ele vai ter um risco maior de hematoma profundo, que é o que a gente não quer nesse paciente. A inserção cuidadosa e milimétrica dessa agulha e um resgate padrão. A gente vai ter que ter meios para fazer essa compressão orbital imediata em caso de sangramento. Então, assim, como a agulha é muito fina, vai ser uma inserção mais delicada, mais cuidadosa, então a gente minimiza mais esses riscos. O Lucena quer falar. Lucena? Ixi, acho que desligou aí. Pode seguir. Aí aqui a gente vai ver as zonas de risco. Oi, não estava abrindo não aqui. Tá bom. O Wendel está econômico na discussão e só libera assim aos poucos. Não, Germano, só contextualizando a questão do oftalmologista, normalmente assim é uma decisão muito, o cara ele indica e a gente resolve, sabe? Ele não participa porque vai sangrar e suspender não, sabe? A decisão dá para esperar uma melhor condição ou não? É tempo sensível? Ok, vamos operar. Conversa com o paciente, aquilo que você falou, termozinho, esclarecendo, paciente, quanto mais esclarecido, melhor esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. E normalmente eles querem operar logo, porque deve ser muito desesperador você, de repente, ter uma visão já ali um pouco prejudicada e perdê-la assim, de maneira abrupta. Então, essa decisão, basicamente, do bloqueio é nossa. A cirurgia, normalmente, eles indicam e operam. Eu não sei qual artigo, mas um dos artigos que o Davi me mandou, ele fala justamente isso, que o risco maior é da vitrectomia do que da anestesia. Então, o risco do nosso bloqueio é bem menor do que o risco cirúrgico.
E o cirurgião disse que ia manipular bem menos, que era uma cirurgia menor. É um cirurgião bem experiente, certo? Então, acho que segue o jogo. Beleza, Lucena? Acho que ele falou já, né? Vai lá. Beleza, beleza. Obrigado aí, desculpe aí o... Não, cara. Você introdução. só Um fala abraço. com o Ender. Se ele permitir, a gente interrompe aqui, tá bom? Tá bom, um abraço. Aí mostrando as zonas de risco, né, que é altamente vascularizado nessa zona onde vai fazer o bloqueio retrobulbar, por isso que não foi feito ele. E as zonas mais seguras, o menos vascularizados é no 1 e no 2, que é onde vai fazer o peribulbar, que é o que foi feito na nossa anestesia. Que é o que a gente chama de ponto A aqui, e o caruncular aqui numa região 2, que aqui a gente percebe que é mais distante o globo ocular da órbita e vai ser menos vascularizado e está mais distante do ponto de inserção dos músculos e do nervo óptico, que é do cone do globo ocular. Aí a técnica, descrevendo, né, o uso da agulha, o ponto de inserção inferotemporal, o volume anestésico, que deve ser no máximo de 10 ml, e os anestésicos mais usados, lido, ROP e bupivacaína. No nosso caso foi a ropivacaína. Aqui só exemplificando, né, a questão do bloqueio na região aqui do ponto A e a questão da estabilidade que a gente consegue manter tanto com bloqueio, com a sedação leve, com o paciente colaborativo. Acho que agora é o vídeo. É só exemplificando a questão do bloqueio, que a gente faz na questão do ponto A, paciente colaborativo, calmo, com a injeção bem Inferotemporal. milimétrica e cuidadosa, não, também a questão não fazer a injeção rápida do medicamento. Não. Injeção leve, assim, de resistência. Isso. Sim. E assim, lá a gente tem o costume de fazer uma sedação leve do paciente, porque quando a gente vai introduzir a agulha, a gente tem aquele receio de fazer a perfuração ou do globo ocular, ou então até de pegar alguma via nervosa. Então, assim, se aconteceu, então esse paciente vai reclamar de alguma coisa. Então, a gente vai ter esse parâmetro com essa sedação leve dos pacientes. E aí o caruncular, ó. Pronto, aqui sobre os bloqueios orbitários, né, diferenciando do peri com o retrobulbar. No peribulbar é uma injeção extraconal, como já foi falado, desviando dos vasos mais importantes. A vantagem é ser mais seguro, menor risco de lesão nervosa. A desvantagem é que vai fazer um uso de um maior volume e o início mais lento do bloqueio. Já no peribulbar ou no retrobulbar vai ser intraconal, e aí tem aquele risco de pegar algum vaso. O início, agora a vantagem vai ser início rápido, menor volume, mas tem esses riscos, né, de perfuração ocular, hemorragia retrobulbar e anestesia do tronco cerebral. Assim, só questão, falando assim, do peribulbar e do retrobulbar. O ponto de injeção vai ser o mesmo, só vai mudar a questão da angulação da agulha para você pegar as diferentes regiões, se vai ser intraconal ou extraconal. A questão, porque no globo ocular, tantos os músculos, eles vão se inserir com o formato de um cone. Os músculos vão se inserir próximo à região do nervo oftálmico. Então, assim, aquele cone é o que a gente chama o cone. Então, o bloqueio, se vai ser peribulbar, então ele vai ser fora daquele feixe músculo, nervoso e vascular. Se for o retrobulbar, que ele vai ser intraconal, então o medicamento anestésico ele vai ser injetado diretamente dentro desse cone. Assim, após o procedimento cirúrgico, né, ocorreu sem intercorrências, tanto anestésicas quanto cirúrgicas, esse nosso paciente ele foi encaminhado para a UTI, principalmente por conta desse risco cardiovascular dele, para fazer a monitorização cardíaca com ECG seriados, curva de troponinas e avaliações de sangramento. Mas evoluiu estável, sem eventos cardíacos e sem complicações neurológicas, e recebeu alta já no primeiro dia de pós-operatório. Aí aqui é só para exemplificar que ele teve 2 avaliações da oftalmologia com o mapeamento de retina, tanto no pós-operatório imediato na UTI,
quanto uma semana depois no ambulatório da oftalmo. Então, assim, no pós-operatório imediato, a gente vê que a retina vai estar aplicada e a gente vai ter um leve sangramento na sua margem, mas a mácula vai estar livre. E uma semana depois, a gente vai ver que esse mesmo olho com mapeamento de retina, a gente não vai mais observar esse sangramento. Então, assim, foi uma cirurgia sem intercorrências, teve um sangramento leve, mas que não teve repercussões para a visão do paciente. Então, assim, a gente conseguiu ver outras consultas com a oftalmologia, então o paciente está evoluindo bem, está fazendo uso de lentes corretivas, mas com a visão garantida desse olho. Então, assim, o mapeamento do olho esquerdo foi impraticável por conta já dessa perda de visão anteriormente que ele já tinha. Aí aqui a gente traz essa discussãozinha, porque a antiagregação é tão importante. Então, após angioplastia, após implante de stent e após também síndrome coronariana aguda. Então, existe o alto risco de trombose de stent. Então, é uma complicação rara, mas existe esse alto risco. Então, por isso que deve ser feita a antiagregação. E aí vamos ter o tempo, né, de antiagregação, o quanto é que deve ser feito. Aquela tabela é só exemplificando a questão do risco trombótico e do tempo que a gente vai ter para a manutenção dessa terapia antiplaquetária, tá? Aí aqui, resumindo, a gente vai ter aqueles pacientes que têm uma DAC estável ou que têm um stent farmacológico implantável. Essa dupla antiagregação, a gente tem que ter pelo menos esses 6 meses de dupla antiagregação para poder pensar em suspender para fazer algum procedimento. Já agora, um paciente que foi feita essa dupla antiagregação por conta de uma vigência de síndrome coronariana aguda, a gente tem pelo menos 12 meses dessa dupla antiagregação para ter uma segurança de evitar novos eventos. Isso é uma questão da cardiologia. Teve avaliação. Aí a principal complicação, como já foi falado, que é a hemorragia retrobulbar. E aí pode causar o sangramento no espaço, aumentar a pressão intraorbital, comprimir o nervo óptico e o risco de almorose irreversível, que é o principal que a gente não quer que aconteça, né? Só que a gente já viu com os estudos que consegue se fazer com a segurança de evitar esses sangramentos excessivos. E aqui é só para fechar, para finalizar a aula, o que é que as mensagens, né, para a gente. Não suspender empiricamente a questão dessa dupla de agregação. Então, assim, vai ser baseados em protocolos. Assim, se for protocolos genéricos, podem ser fatais. Então, assim, a gente seguiu orientações tanto de protocolos quanto a orientação da cardiologia. A gente viu que pelos artigos o bloqueio regional ele é seguro, principalmente a questão do bloqueio retrobulbar com a técnica, com agulhas adequadas, mesmo sobre essa vigência, peribulbar, desculpa. Essa questão dessa comunicação, então, assim, ter essa decisão compartilhada, essa individualização de cada paciente, e a gente vai ter aquele risco-benefício, ou prevenir uma nova isquemia, um novo evento cardiovascular grave para o paciente, ou então a questão da hemorragia local, mas que ela é cirurgicamente controlável, e no caso desse nosso paciente, teve o aval do oftalmologista. E aqui as nossas referências. O bloqueio, né? O bloqueio de tudo que a gente tem é o que mais protege contra o reflexo óculo cardíaco, né? Imagine um paciente desse com reflexo óculo cardíaco. Então, se foi mais uma ação protetora. Nesse ponto aí, o bloqueio é indiscutível em relação a até fazer uma geral, porque a geral ela não impede, não, né? É isso. Deixa eu falar logo aqui, cara, assim, foi muito boa, viu, cara? Gostei do jeito que vocês fizeram o bate-bola aí, foi bem legal, porque às vezes é difícil você fazer esse bate-bola assim, fluido, tá bom? Os parabéns. Também queria parabenizar os meninos, foi excelente. Eu acho que as nossas sessões elas precisam ser um pouco disso, um pouco mais interativas, né? Gerar aí uma participação da plateia. Eu sei que a gente passa o dia no serviço, chega no final do dia já está um pouco cansado, então a sessão acaba, se ela não for interativa, como foi hoje, né?
a gente fica um pouquinho mais cansado, tá? Parabéns, foi excelente esse Mentimeter aqui. Se a gente conseguir usar nas próximas sessões também para gerar essa interação com os residentes, é uma excelente forma. E é isso. Boa noite a todos. Até a próxima sessão. Obrigado, Germano. Obrigado, doutora Lorena. Obrigado, Lucena. Beleza, pessoal. As toucas de vocês chegaram ali, ó. Vocês podem pegar com a Laila, tá? Vocês deveriam ter recebido lá no Bem-vindo Residente, mas elas chegaram, vocês pegam com ela, tá bem? Boa noite a todos e até a próxima. A foto presença, pessoal. Foto presença, bora.